Hello, seja muito bem-vindo ao Pod de Negócios. É sempre um prazer ter você aqui como nossa audiência. O nosso canal é um canal muito especial para você que é empreendedor, sabe? Aquela visão assim que você tem de crescer, de se inspirar, de criar um novo negócio. Esse é o seu canal, tá bom? É aqui que você vai achar conteúdos específicos para inspiração e também para você ter todo o conteúdo técnico de nichos específicos. Tem conteúdo aí, ó. Hoje já é o episódio 35, Vitor. Vitor, me auxilia. 32? Eu sempre esqueço. 33? É o episódio mais de 30. Ou seja, já estamos aqui há mais de 6 meses trabalhando incansavelmente para trazer um conteúdo especial para você e totalmente gratuito. Mas nem tudo é gratuito. Eu vou fazer uma cobrança aqui agora para você. Você pode pagar esse episódio através de um compartilhamento? Seguir a gente nas redes sociais, você se inscrever no nosso canal, esse é o pagamento que eu tô cobrando aí de vocês. Por quê? Você vai me ajudar no engajamento, eu vou poder trazer mais conteúdos, mais pessoas influentes aqui para você se especializar melhor. Então eu conto com você, tá? Para que a gente cresça cada vez mais. Hoje, mais um episódio especial. Todos os episódios são especiais, tá, gente? Mas hoje é especial porque a gente tem... Eu tô brincando com ele aqui, que é um artista, né? Ele é um artista. Eu vou até ler a bio dele aqui, porque são coisas... sérias, técnicas e importantes. Ele tá rindo aqui pra mim. Mas eu vou ler pra... Gente, deixa eu tirar o cabelo aqui, interromper vocês, porque não vai dar pra gravar desse jeito, né? Toda hora puxando o cabelo não dá, né? Olha, o nome dele é Diego Castro. E se você não conhece, mas eu vou dizer da onde ele vem, aí você vai saber quem que é o Diego. O Diego, ele é cofundador e já foi diretor de expansão da Premia Pão, que é uma das franquias que mais cresce no Brasil, com mais de 2.000 unidades já comercializadas. Ele participou, olha gente, que importante isso, ele participou do maior reality do Brasil, que foi o Shark Tank. Ele vai falar sobre isso hoje, isso é muito especial. E hoje o Diego é CEO da Impulse On, aceleradora de negócios, e também é especialista no assunto de franchise e Growth Hack. É isso mesmo? Desse jeito que fala? Growth Hack. Growth Hack. Oh, nossa, muito chique, gente. Mas vamos mostrar a cara dele agora, né, gente? Porque o homem não é feio, então tem que mostrar. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado. Muito feliz de estar aqui, batendo esse papo com você. E você estava falando que eu sou um artista, você é um artista de primeira, você viu que eu mudei, né, a personalidade. Eu estava aqui fazendo as apresentações técnicas e eu mudei a minha personalidade, é que eu sou artista. É um prazer ter você aqui, viu, Diego? Obrigado pelo convite. Vamos embora falar sobre escala, sobre expansão, legal. sobre crescimento. Muito legal ter você aqui, te conhecer, não te conhecia, né, através do meu amigo, e trouxe você aqui. Eu fiquei muito feliz, porque é um assunto que a gente nunca trouxe aqui, e é um assunto, assim, high ticket, né, cara? Não é um negócio meia boca, não. É um negócio de peso, né? Então, a gente vai falar sobre esse assunto que até me interessa também, tá? Porque eu tô numa fase aí de querer crescer, então isso é muito importante. Hoje você trabalha nessa parte de mentorias, né? Pelo que eu li aqui na sua bio, mas eu queria que você explicasse melhor como que funciona o teu produto, qual é o tipo de público. Explica pra gente com o que você trabalha. Vende seu peixe. Show de bola. Pitch, né? É o seu pitch. Dá o seu pitch agora. Vamos embora. Eu falo hoje para empresários que desejam expandir seu negócio, tá? Então, muitas vezes o empresário ele tem dúvidas como expandir, de que forma, qual caminho, quais são os desafios que passa dentro da jornada de um crescimento, de níveis que ele tem que passar, né? Etapas. Então, tem vários processos sobre crescimento que o empresário ele tem que saber, senão ele não consegue expandir. E cada vez que ele expande, ele sai mais do operacional, vem para o tático, para o estratégico. E depois que eu falo isso, né, do estratégico, tem um olhar de escala. Então, não adianta você ir só para o estratégico, mas tem mais voos que você pode multiplicar, escalar, tanto o teu negócio, quanto o valuation do teu negócio, quanto a tua mensagem, né? Que no final do dia o negócio geralmente é uma mensagem que a gente quer dar para o mundo, né? Daquilo que a gente faz com amor, com paixão. E é sobre a escala dessa mensagem que eu ensino empresários a fazer isso da melhor forma possível. Muito legal. Diego, eu quero conhecer um pouquinho de você. Foi até bom a gente não se conhecer antes, porque aí tudo para mim vai ser novidade. É verdade, vai ser papo real. Como que você chegou
nessa função de dar mentoria sobre esse assunto. A gente já citou aqui que você passou sobre o reality do Shark Tank. Spoiler. Spoiler. Demos um spoiler. Vamos falar um pouquinho antes, né? Assim, em que momento que você sentiu essa necessidade de ser empresário, de mexer com franquias? Em que momento da tua adolescência, depois de adulto? Conta pra gente um pouquinho da tua história até chegar como, vamos dizer assim, autoridade nesse assunto. Legal, vamos lá. Eu venho de uma família simples, não venho de uma família rica. Meu pai vem de uma família bem simples, de 14 irmãos. Minha mãe já vem de uma condição um pouquinho melhor, mas nunca rica. E eu sempre fui ensinado pelo meu pai para poder seguir uma carreira na empresa e pela minha mãe para fazer um concurso público. E adivinha o que eu quis fazer? Nenhum dos dois. Nossa! Né? Então, eu fui um cara que estudou para... Sempre fui muito ambicioso. Minha mãe me chamava de sonhador. Menino, tu é muito sonhador. Tu sempre quer uma coisa muito grande e tal, não sei o que lá. Então, eu sempre fui colocado dessa forma. E eu fui um cara que estudei para medicina, porque eu falei, pô, médico ganha bem, né? Então, vou fazer medicina, então é uma coisa que eu quero. Eu estudei para medicina, passei em odonto e me formei em administração. Caramba! Nada a ver, né? Nada a ver. Teve um storytelling aí dessa. Exato. Aí, quando eu fui para ADM, eu comecei a entender, né, sobre processo e tudo mais e tal. E eu vi lá dentro que tinha um outro caminho, que era empreender. Então, aula de empreendedorismo, eu falei, meu Deus do céu, é isso aqui que eu quero fazer. Me achei, né? E aí, quando eu comecei a descobrir isso, eu já trabalhava, né, tipo, carreira CLT. Uhum. E eu sempre estava querendo empreender de alguma forma depois que eu descobri. Então, tipo, o bichinho de empreendedorismo me picou. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso e tal. E um dos caminhos primeiros assim que eu tentei foi no mercado de venda direta, né? Então, várias empresas de venda direta, eu comecei a trabalhar com aquilo, ir pra rua tomar muito não, né? Empreendedor, desenvolver a habilidade de vendas. Eu sempre fui muito tímido e isso me deu muita robustez para poder desenvolver essa habilidade. Inclusive, quem nos trouxe aqui, eu conheci ele nesse mercado, que é o Jameson, que está aqui junto com a gente. Que tem uma lábia incrível esse meu amigo. Ele é o mestre das vendas. Eu falo para ele que ele é um cara muito bom. E aí, dentro desse mercado, depois, né, eu... em conversa de bar, olha que engraçado. Conversa de bar, amigo de amigo, tá? Junto, empreendedor começa a falar. Um amigo meu me contou que ele tinha comprado uma franquia. Aí eu falei, me explica como é que é essa franquia. Ela falou, não, cara, é assim, tem um saco de pão. Tem aquele saco de pão da padaria, pardo? Eu falei, sim, tem. Então, a gente transforma aquele saco em um veículo de mídia. Então, tipo, negócios locais pagam para colocar a marca dele no saco. E esse saco veicula no bairro dele. As pessoas vão na padaria, compra um pão e leva a marca da pessoa para casa. E compra todo dia, né, Diego? Todo dia de manhã e de noite, geralmente, né? Cultura do brasileiro, né? Isso. Então, é uma mídia de alto impacto, porque tem muita frequência. É uma mídia que passa muito tempo de visibilidade. Você passa ali, em média, de estudos apontam 38 a 40 minutos na mesa. E é uma mídia que, geralmente, você não impacta uma pessoa. Impacta uma família. Que no Brasil é uma média de 4 pessoas. Então, são pontos que você mensura, por exemplo, um veículo de publicidade. Então, qualquer veículo, por exemplo, você é empresário, você vai investir, você tem que ver, você tem que pontuar frequência, você tem que pontuar o número de pessoas que está sendo impactada, o momento que está sendo impactado. Então, tem vários pontos que dentro desse veículo ele se tornava interessante. E é um veículo muito novo para muita gente, né? É simples, tá do dia a dia da gente, mas a forma que ele se deu é uma forma... Impacta, né? Impacta porque a gente muito. não tá acostumado. Exatamente, não tá acostumado. Você vai na padaria, você vê um saco todo colorido, né? Então, não é normal. E com isso, ele me apresentou, eu falei, cara, que legal. Aí ele falou, olha, a gente tá com uma franquia na Zona Norte, porque é por região, e na Zona Sul tá disponível. Tu não quer entrar como sócio? Eu falei, cara, vamos entrar, vamos comprar esse modelo, que na verdade não era nem uma franquia, abre aspas, era um modelo parecido com a franquia. É um contrato meio que de licença. Sim. E aí eu comprei, adquiri com eles, a gente começou a trabalhar. E adivinha, de todas as tentativas que eu tinha tentado empreender, tentei com paleteria mexicana, deu errado. Tentei com crédito consignado, deu errado. Tentei com mídia na rua, de placa e tal, também deu errado. Aí quando eu comecei a trabalhar com isso, vendendo essa publicidade para negócios locais, deu certo. Aí eu falei, meu Deus do céu, tô ganhando dinheiro com esse negócio. Por quê? Porque eu não tinha um modelo, um processo estruturado. Eu tava tentando fazer do meu jeito.
Só que quando eu peguei um modelo pronto e eu já sabia vender, minimamente, então eu só vendia aquilo que já era pronto, pré-formado. E deu certo. Quando deu certo pra mim, eu falei, meu Deus do céu, quantas pessoas hoje no Brasil têm o mesmo sonho que eu? Tá tentando bater cabeça pra poder expandir, escalar e não tá conseguindo. Vamos fazer isso franquia. E aí, não deu muito tempo, a gente já começou a desenhar, formatar pra franquia. Mas peraí, que eu vou te interromper para tentar entender. Você comprou essa licença e você transformou isso em franquia? Porque você entrou, o negócio já existia, então. Boa pergunta. Excelente pergunta. Não. Tinha uma pessoa que eu tinha vendido, que era a pessoa do meu professor de inglês. Uhum. Ele comprou o espaço. Deu muito resultado. Ele falou, meu filho, bombou de alunos novos. Esse negócio é tão bom que ele dava aula para empresários, inglês para business, que ele falou, VIP, cara, né? no Aquela final aula da aula, se eu fizer um pitch disso, eu vendo o saco inteiro, sem nem sair da aula. Como é que eu faço para comprar essa franquia? Só que eu já estava formatando a minha franquia, né? Na verdade, era uma licença e eu estava formatando a minha franquia. Quando ele me perguntou isso, eu falei, cara, eu vou apresentar um modelo que eu tô criando. Então você nem tinha um modelo pronto ainda, Não, mas você nem já tinha. apresentou. Já Pra apresentei. validar, né? Aí eu falei pra ele, ó, tem algo melhor do que isso que eu tô fazendo, que eu vou te apresentar. Aí ele, top, me apresenta. Aí eu peguei a sala do pai do meu sócio, né? Um escritório bem bonito, igual você aqui. E, cara, a gente botou o Blazer, fez um PowerPoint do PDF do que seria a franquia. No final que a gente apresentou, ele falou, cara, eu não quero uma não, eu quero 4 franquias. Caramba, de primeiro sem o negócio pronto. Não tinha CNPJ, não tinha nada. Nossa, esse que é um vendedor, viu? Mas aí a gente saiu dali, né? Olhando um pra cara do outro, eu e meus 2 sócios, a gente falou, cara, a gente vendeu pro cara 4 franquias que não existem, né? Sim! Você tá parecendo um 2, 3 milhas, cara, vendendo massagem. Não, Deus me livre. Não é que é o assunto do momento, eu tinha que falar porque vai dar engajamento. Dá um hype. E aí, depois dali, eu tirei a primeira lição, né? Não precisa estar tudo perfeito pra você começar, né? E outra também que eu tiro, que é o seguinte, cara, começa o negócio pela demanda, nunca pelo que é uma ideia legal. Porque pela ideia legal, talvez seja legal só pra você, mas pro mercado não é. Quando você tem um mercado que deseja algo que você tem, aí sim, você já tem quem compra, tu cria e entrega. E aí, depois daquilo, o cara pagou pra gente o investimento da taxa de franquia. A gente foi muito transparente com ele. Falou, cara, a gente não tem. A gente tem um know-how disso aqui. Estamos construindo, a gente vai construir junto com você. Vai pegar na tua mão. Tu quer? Quero. Então vamos. Transferiu o valor pra gente. A gente abriu o CNPJ. Inclusive, a gente estava falando sobre isso aqui, né? Abriu o CNPJ, estruturou, e assim começou a Premia Pão, que foi o modelo de negócio que a gente conseguiu escalar. Diego, você falou uma coisa muito interessante que eu aplico aqui e falo muito para as pessoas, que é você trocar o pneu do carro com o carro andando. Perfeito. Tem gente que quer abrir um negócio, aí né, quer fazer um puta de um planejamento e fica pensando muito ali, colocando as coisas no papel, sendo que a gente como empreendedor sabe que a gente aprende muito mais fazendo. E que a teoria, ela é muito pouca diante do negócio, né? É fazendo que você vai aprendendo cada departamento, cada situação é que vai criando a gente como empreendedor, né? E foi muito estratégico isso que você fez, viu? Parabéns. Obrigado. Tem até uma frase desse meu professor que me incentivou de empreendedorismo lá, que ele fala o seguinte, que é fazejamento. Enquanto você faz, você planeja e aquela ação que você teve real, ela vai ser uma peça-chave para o teu próximo passo de planejamento. Então, quando você começa a fazer isso, dá muito mais sentido do que você fazer uma super projeção e você sabe que na prática não acontece. Mas você até citou uma coisa importante, Diego, que é a questão do processo. Porque você trabalhar sem ter planejamento realmente é difícil. Eu, particularmente, defendo a tese de que você fazer um planejamento com as coisas andando é muito mais real. Porque você faz um planejamento, mas você não sabe as coisas que vão acontecer no meio do caminho. Então, você fez um processo em cima de um planejamento que já estava em andamento e dá muito mais certo, né? Exatamente, dá muito mais certo, né? Agora, conta pra gente a história do Shark Tank. Como que foi pra entrar lá? Já tá todo mundo aqui querendo saber disso aí. Legal! Como que foi pra você entrar? Como que foi a admissão? Como que foi o processo? Conta um pouco pra gente dessa tua história. Show, eu vou falar o que me levou ao Shark Tank, tá? Porque eu acho que tem muita gente que talvez até tenha esse sonho, né, de participar do Shark Tank. Então, vou meio que falar qual foi o caminho que eu trilhei para poder ter acesso ao Shark Tank, tá?
Então, primeiro que o Shark Tank ele olha muito negócios que são inovadores. Tipo assim, você tem uma ideia diferente do mercado, você está fazendo alguma coisa muito singular, de uma forma diferente. Você pode estar no mercado que já tem muitos anos, por exemplo, contabilidade. Você pode ter um escritório de contabilidade há muito tempo. Mas será que tem alguma coisa que você está fazendo diferente, né? Que pode chamar a atenção? Diferencial, então, né? Esse diferencial. Então, como a gente tinha publicidade Saco de Pão e tinha um prêmio, né? Que a pessoa podia concorrer e tal, e a gente cresceu muito rápido. Então, a gente tinha, por exemplo, no início ali, 4 unidades, eu fiz uma mentoria, que foi que virou minha chave, que eu não tinha nem dinheiro para fazer, peguei um cartão emprestado de um terceiro para poder fazer, porque eu acreditava muito que se eu soubesse o caminho, eu conseguia escalar, né? É aquela máxima, né? Não é você ser movido pela sua condição, e sim pela sua decisão. E aí, quando eu decidi, cara, vamos fazer, tudo começou a mudar. Então, a gente saiu de 4, eu fiz uma projeção para 40, crescer 10 vezes, que já é absurdo. Em quanto de muito. tempo? Em um ano. Em um ano, caramba. Em um ano. Só que a gente saiu de 4 para 150 unidades. Nossa, que extraordinário. Em um ano. Então você pensa loucura, né? Sim, nossa, imagina a admissão de todos, o onboarding de todos esses clientes novos. Então quando a gente faz processo cultura, né, construção disso, então a gente passou pelo desafio que geralmente uma empresa ela quebra por 2 fatores. Ou porque você não vende o necessário para você poder de fato ter ali, né, um resultado, um lucro, ou o ponto 2, que isso é tipo 1% geralmente das empresas, que é o contrário disso. Você vende tanto, você não consegue entregar. E aí você morre. E isso aí é um ponto muito crucial hoje de startups, que crescem aceleradamente e não conseguem dar conta de construir time, processo, fluxo de caixa financeiro, enfim, você vai saber falar melhor do que eu sobre isso. E acabam morrendo, né? A gente teve que sobreviver nesse segundo desafio. Então, como a gente cresceu muito rápido, a gente ganhou visibilidade nacional, né? A gente começou a participar de um programa chamado Scale Up, que é um programa da Endeavor. E dentro desse programa, a pessoa de lá tinha uma relação com a pessoa do Shark Tank. E aí a pessoa do Shark Tank perguntou, olha, tem alguma empresa aí dentro que faz sentido participar, convidar? Ela falou, eu acho que tem. Aí me ligou. E aí ela me ligou e falou, Diego, é o seguinte, você tem vontade de participar do Shark Tank? Aí eu parei assim, 2 segundos. Falei, tenho. Quero. Aí ela, quer mesmo? Quero. Então tá bom, vou te indicar, você vai passar por todo o processo, mas eu vou estar te indicando pra você participar. Beleza. Desligo o telefone e falo com meus sócios, falo, cara, a gente vai participar do Shark Tank. E meus sócios falam, como assim, velho? A gente não quer vender a empresa. Aí eu falei, cara, a gente vai participar. Primeiro ponto aqui, aí é caixa preta, né, mesmo? O nosso objetivo de participar do Shark Tank, aí pensando mesmo como growth, tipo estratégia de crescimento, né, já falando, não foi para vender, mas eu não queria perder a oportunidade. Da visibilidade. O volume de mídia que me geraria de forma gratuita era surreal. O que eu fiz? Construí um planejamento para fazer sentido para eu estar no Shark Tank. Mesmo não tenho interesse em vender. Então, eu construí basicamente um planejamento em modos que eu sabia que basicamente eu ia muito provavelmente tomar um não, mas eu estaria no Shark Tank, né? Sim. E ali, outro ponto também, falando aqui, a gente está falando, né, também desse universo, foi a primeira vez na minha vida que eu tive que fazer um valuation. Eu nunca tinha feito valuation na minha vida, nem sabia quanto valia a empresa, né? A maioria dos empreendedores que estão assistindo aqui, empresários, você sabe quanto vale a sua empresa? Aí ele vai falar, é o capital social. 10 mil reais, é a maioria, né? R$1.000. Não. Depois você pergunta a Débora quanto é que vale a tua empresa. Sim, já me contrata. Mas assim, muito empresário não sabe quanto vale a tua empresa, né? E não sabe ele que talvez o maior patrimônio da vida dele é esse valor que ele não sabe. E eu descobri ali, né? E aí a gente teve o valuation lá de 20 milhões. E foi você que calculou o valuation? Não, a gente contratou um especialista, né? Sempre contrata um especialista, da melhor forma possível. Mentoria, no começo, não sabia como escalar. Contratei um especialista, mesmo não tendo condição, mas contratei e deu certo. Valuation também, a gente falou, cara, vamos trazer alguém, porque aqui também a gente vai precisar de algo sólido. Contratamos um especialista, ele veio e trouxe. Fomos pro Shark Tank,
passamos por todo o processo. A gente não foi, um caminhozinho do indicado e tal. Não. Todo o processo é bem burocrático. Vocês fazem várias entrevistas que você tem que mandar em texto, tipo uma redação. Aí depois você faz Tem que fazer algum teste? Tem que fazer um teste. Você faz um teste. É quase Big Brother, galera. Tipo, você vai lá, faz um teste, tipo, manda um vídeo de pitch. Aí eles aprovam a etapa. Aí vai pra outra etapa. Aí a outra etapa é tipo um call, realmente, com eles. Aí eles entrevistam. Aí depois outra etapa, documentação. Cara, você tem que enviar documento de tudo da tua empresa. Capivara inteira. Exatamente. Manda tudo e tal. Mas a gente foi aprovado. Fomos pra São Paulo. Como que foi essa reação da aprovação? Eu gosto dessa parte, Foi emocionante. muito legal. A gente falou, cara, eu tô aprovado. Que festa, foi que festa top. na empresa, todo mundo gritando, loucura. Não, o melhor foi pra assistir o episódio. A gente fez um super evento lá na empresa, parecia final de Copa do Mundo. Meu amigo. Que da hora. Todo mundo parou e tal pra assistir, foi bem legal. Mas aí, no Shark Tank, falando especificamente lá, geralmente no Shark Tank, quem assiste passa 7 minutos. Tá? Cada episódio de cada empreendedor, 7 minutos. Lá, a gente passou 58 minutos só discutindo com Sharks. Caramba. Por quê? Porque eles pegam só o insumo daquilo que eles querem apresentar. É um programa de entretenimento, né, galera? Então, então você grava tudo e depois eles cortam e geram só aqueles 7 minutos que passam, entendeu? Mas eu não imaginava passar tanto tempo lá. Eu pensava que ia passar os 7, né? Porque você vai lá nessa cabeça, né? Mais ou menos 7 minutos passar ali e tal. Não é. Sabatina, toda hora, perguntas e tal. O que é isso? Eu assisti, isso, são perguntas assim que você tem que estar preparado na ponta da língua pra Muito. responder, né? Eles rebatem, questionam. Como eu te falei, né? Eu fiz fonoaudióloga antes. Assisti todos os programas anteriores pra poder entender. Eu sabia até o cacuete de cada um. Sabia que a Cris Arquim ia falar, mas essa conta não tá batendo. Eu sabia, cara, o que cada um ia fazer, sabe? Então isso foi muito legal porque me blindou emocionalmente lá na hora de poder falar. E pra gente foi super legal. Por mais que a gente não vendeu, levou não, porque o valor também já era mais alto para o modelo, a visibilidade que deu pra gente foi surreal. Foi muito top. Tanto ao ponto de eu tô na academia durante a pandemia, malhando de máscara, o cara chegar pra mim e falar, tu participou do Shark Tank, né? Que legal, te vi. Top, né? Falei, meu Deus do céu, eu tô de máscara, o cara sabe que eu faço Shark Tank, velho. É muito legal. Então, essa foi a história. O legado foi muito bom, tanto pessoalmente, né? Pra mim, como empreendedor, eternamente vou ter isso, como pra empresa também, pelo selo que a gente teve. Por mais que a gente levou vocês recebem um selo de participação? Não, mas assim, empresa participando do Shark Tank. No teu site tu coloca, no teu Instagram tu coloca, em todo mundo que é lugar, no teu blog. É uma validação, uma transferência de autoridade, Exatamente. Né? Se tu sair na Exame, tu vai lá, a empresa que saiu na Exame, entendeu? Então, Entendi. Shark Tank virou um selo. E aí, pra gente, essa experiência vale muito a pena. Então, cara, se tu tem vontade, vai, aplique e tal, porque vale muito a pena. E foi a partir dali, depois, que eu decidi vender, né? Eu tive muita visibilidade também, já vi que também estava no momento, depois do Shark Tank, decidi vender e aí realizei um negócio que a gente cresceu bastante. Mais de 2.000 unidades, né? Caramba. Foi a maior case de expansão no Brasil, acho que de franquia 100% do zero Bootstrap. Dessa história que você está me contando, duas coisas que eu acho bom a gente frisar. Primeiro, a questão de você causar uma boa impressão. Então, o que você me falou? Que você fez um estudo sobre o que você ia passar ali. Então, você se preparou fisicamente, né? Você contratou um médico para cuidar da tua fala. Você estudou todas aquelas pessoas, as situações, para você ficar preparado. Isso é uma coisa muito importante para a gente falar, Diego, porque às vezes as pessoas se esquecem que a primeira impressão, aquela história da primeira impressão é que fica, não é balela, ela fica mesmo. Então, a gente se preparar para as oportunidades, talvez seja a única oportunidade, né? No seu caso, era uma única oportunidade de aparecer em rede nacional e as pessoas terem uma boa impressão de você ou não. Eu assisti teu episódio, eu vi que você nem gagueja. O cara perguntava, você respondia. Perguntava, você respondia. E eram questões técnicas, né?
Então, assim, esse fato de se preparar para as situações, ele é muito importante com relação a vendas, né? Por exemplo, hoje você veio aqui, a gente tá gravando esse episódio, mas o que eu fiz? Eu cheguei pro Jameson, né? Seu amigo tá aqui, meu amigo também, e perguntei, me passa o Instagram dele, que eu quero estudar, do que você fala, como que você se porta, do que a gente vai falar. Então, assim, isso já é uma dica para os empreendedores, principalmente para essa parte de venda. Antes de ir numa reunião, antes de você explanar o seu negócio, estudar aquela pessoa, porque quando você fala da dor da pessoa, você consegue ter mais conexão, né? Então, 1000%. essa conexão gera muito mais oportunidade de fechar um negócio, né? E uma outra coisa que você falou é dessa tua estratégia de visibilidade, mesmo que não fosse o seu intuito final, a venda da empresa, mas você foi estratégico na visibilidade. E é uma coisa que a gente até vai falar, que é essa visibilidade nas redes sociais depois. O quanto isso é importante para os negócios. Mas vamos entrar no papo da expansão agora, que é o nosso, né, tema técnico de hoje. Eu pedi para você, para a gente falar um pouquinho para a área contábil, que é a minha área, né? Eu tenho um público grande que assiste, mas eu acredito que vão ter outros empreendedores, a gente dá para adaptar. Vou te falar mais ou menos como é que funciona, tá, um negócio contábil. O negócio contábil, ele tem uma particularidade muito importante, que é a recorrência. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. E nessa recorrência tem um fator que se chama confiança, que ainda é mais maravilhoso ainda. Ou seja, uma pessoa, quando ela contrata um contador, ela não tem previsão de saída. A gente tem ali uma previsão de churn de 15 meses, que a gente considera que é saudável, né? Mas tem gente que fica anos e anos, né? E não troca. E aí o pai morre, o filho assume e continua com o mesmo... Gerações. E continua com o mesmo contador. Então, essa é uma particularidade do ramo contábil. Uma outra particularidade do ramo contábil. A gente não trabalha muito com vendas. Porque a gente trabalha mais com indicação. Porque é um ramo de negócio que é obrigatório, todas as empresas precisam ter, então a gente tem um público grande, né? Uma opção, assim, um mar azul de oportunidades. Só que a gente já tem clientes que indicam a gente, então, assim, essa entrada de clientes, ela acaba sendo recorrente e você não faz venda ativa. Então, tô te falando o cenário pra gente estudar as perguntas, né? Então, o cenário contábil é esse, é um ramo tradicional. Então, as perguntas que eu vou te fazer. Primeiro, com relação à expansão. Quando que a gente pode identificar que é o momento de expandir um escritório? Porque a gente já tem uma recorrência saudável, né? A gente já tem ali toda a receita, todo mês a mesma coisa, vai crescendo se tiver um churn ali, mas a gente tem compensando pelas novas entradas. Como que eu identifico que é o momento de expandir? Show de bola. Excelente pergunta. Para mim, o melhor momento para você decidir e avaliar se é bom expandir o teu negócio, primeiro, é se as pessoas que consomem teu produto, minimamente você tem um resultado acima da média do teu mercado, né? Tu me deu uma referência aqui, por exemplo, de LT, né? De quanto tempo, em média, os clientes passam. Então, já é uma referência para mim que se eu perguntar a um contador amanhã, ele disser para mim que tem 30, para mim eu já vou achar que aquele é um bom contador, né? Então, é uma referência. Uhum. Então, isso é um ponto. Estou performando acima da média? Sim. Isso é um ponto que teu modelo tá. O que você considera de performance acima da média para o nosso nicho? Então, cada mercado tem... Nossa, eu tô sendo pior que Shark Tank. Olha lá. Então, cada mercado tem seus KPIs, né? Que são suas performance-chaves, né? Então, tu me deu um indicador, né? Quais são os outros indicadores? Não sei, você tem NPS, por exemplo, Net Promoter Score, que de 1 a 10, quanto ele indicava você para outra pessoa, né? Sim, que aí a gente teria que ter algum tipo de medição para isso, né? Que, por exemplo, a gente tem um gerenciador de tarefas que ele manda para o cliente o NPS. É uma forma de... É uma forma de você mensurar se tua performance está indo bem ou não, né? O quanto você traz de resultado para o teu cliente perante, por exemplo, outros contadores que ele já passou. Você já fez esse comparativo? Não. Então, é legal, né? Porque a percepção de valor do teu cliente é sob o comparativo que ele teve com outros contadores, né? Sim. Se ele teve com contadores
que não tiveram resultado, provavelmente quando ele pegar você, ele vai ter, então ele vai sentir isso. Então essas métricas que cada mercado tem, estou dando exemplos aqui, mas o contador sabe, é você estar acima da média. Teve acima da média, cara, tu tem caminho para expandir. Então talvez mais pessoas querem isso, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, como é que tá os processos internos? Eita. Não, sabe por que eu fiz assim? Porque a gente sabe, né? A gente como administrador, eu também sou administradora, qual a importância que tem o processo, né? Pra gente ter expansão e também até pro desenvolvimento do negócio. Mas, cara, você parar a sua operação para escrever cada processo, ainda mais a gente que trabalha com burocracia, cara, dá preguiça. Deixa pra amanhã, né? Depois a gente faz. Mas é importante. Mas é importante, porque quando a gente pensa em expandir, a gente pensa em duplicar de alguma forma uma metodologia, né? Seja qual caminho a gente vai expandir, escalar e tal. Pode ser até internamente, então, mas eu preciso duplicar. Uma das coisas de processo, por exemplo, que eu aprendi muito eu mesmo na Premium Pão, que qualquer negócio, qualquer nicho pode fazer, é o seguinte. Quando você tem um funcionário que está fazendo uma atividade, aquela atividade dele pode ser mapeada por ele mesmo. Basicamente, eu mandava para cada funcionário meu, ele filmava o que ele fazia, ensinando, fazendo. Então, não vai perder tempo parando. Uhum. Ele vai abrir, sei lá, ele tem uma atividade lá de, sei lá, falar com os clientes uma vez por semana. Ele vai abrir lá, gravar a tela. Olha, agora eu vou fazer a atividade que eu faço toda semana, que é gravar a tela, e vou falar com meus clientes, falo isso aqui, isso aqui. Fecha, bota um título, bota lá na pastinha do Drive, que é uma atividade dessa. Quando eu comecei a fazer essa cultura e cada um a minha fazia, funcionária ali, como que ela tá? Olha que coisa maravilhosa. Salvou a vida, hein? Pra escrever o processo. Depois eu mando um pix. Olha, manda um pix, tá vendo? Mas assim, quando eu distribuir, eu não gero esse peso nas costas da empresária, do empresário de fazer sozinho. Porque quando ele para e pensa, cara, eu tenho que fazer todos os processos sozinho, não vou fazer, deixa para depois. É melhor focar aqui, né, no que eu tenho que entregar para o meu cliente. Só que quando tu distribui essas atividades para cada funcionário, ele mesmo fazer, colocar no Drive a pastinha lá, sei lá, estagiário financeiro. Dentro da estagiário financeiro, ele botar as atividades que ele tem em cada vídeo, tu já tem todos os processos prontos, né? Sem você ter feito nada. Que top, boa ideia, hein? Legal, né? Nossa, já valeu a entrevista. Não, e a melhor parte é o seguinte, se tu trouxer uma pessoa para essa posição, automaticamente tu não precisa treinar. Fala assim, esse aqui é o link, tu assiste aí e pronto. O que tu tiver de dúvida, tu me pergunta. Sim. Já tá treinado, entendeu? Então, quando você cresce em expansão, em escala, rápido, acelerado, ou você tem artifícios de você escalar, né, teus processos, ou você morre. Eu entrava na empresa, um dia eu falava, meu Deus do céu, quem é aquela ali, fulaninho? Era um funcionário meu, eu não sabia quem era. Caramba, chegou nesse nível. Chegou nesse nível. Então, a gente cresceu muito rápido, precisava de um processo para isso, né? Então, eu consegui organizar os processos e agora você não tem mais desculpa de organizar processos. Senta amanhã com o teu time, já fala para cada um fazer isso e entregar no outro dia. Pronto, já tá todo o processo pronto. Dica de ouro, cara. Né? Mas, enfim, isso ajuda muito, né, a você expandir de forma acelerada. Outro ponto também que a gente olha muito quando vai expandir é quais são os caminhos, né, que a gente tem para expandir. Que é até um tópico que a gente ia falar. Muita gente tem muita dúvida. Cara, será que eu expando meu escritório de contabilidade como franquia? Será que é um modelo que dá para franquear? Ou será que eu vendo uma licença para as pessoas utilizarem o nome do meu escritório, então a metodologia que eu utilizo no meu escritório, né, para poder duplicar essa metodologia? Ou será que eu expando digitalmente, vendendo serviço para quem está lá em Recife, onde eu moro, por exemplo, ou quem está no Rio Grande do Sul, e eu escalo essa expansão de forma digital? Então tem vários caminhos e muitas vezes você não sabe qual é o melhor caminho para você trilhar, né? Então, como definir qual é o melhor caminho da expansão do teu negócio, né? Então, essa é uma pergunta-chave que muita gente tem dúvida e que geralmente a gente adapta e modela para poder entender o perfil de escala melhor para a pessoa. Você faz um diagnóstico, né? Não tem como você... Não tem uma receita de pão, né? Cada negócio vai ter um caminho diferente, né? Para este momento de expansão. Eu coloquei aqui também um assunto que eu acho muito importante, que na expansão
a gente tem um fator que é meio dolorido para o empresário, que é sair da operação. Principalmente a gente que tem um ramo técnico, né? Que a gente contrata pessoas com menos experiência técnica que a gente. Então, passar essa operação para a gente é muito difícil. Sim. Né? Então, eu queria que você, como um bom empresário, especialista nisso, quais são as estratégias para que um dono consiga largar da operação com segurança? Qual que é o momento? Qual que é a estratégia? Show de bola. É doloroso mesmo. Doloroso, você sabe, né? Eu sei, eu passei por isso também. Eu tive que adoecer para poder delegar a mão para outra pessoa. Então você vê que eu não fui a melhor pessoa para facilitar isso, não. Mas assim, o que eu vejo de caminhos que facilita isso? O primeiro ponto eu estava falando até com um amigo falando sobre isso, né? Falando, cara, porque a gente não pode trazer outras pessoas para executar essa atividade? Não, falar, não, eu não confio não, irmão. Eu não confio. Aí eu falei, cara, então tu vai permanecer eternamente aí, né? Então, quais são os caminhos e gatilhos que a gente tem? Eu acho que o primeiro passo, às vezes a pessoa não está nem pensando nisso, mas o primeiro passo começa nem aqui, começa lá na contratação. Às vezes a gente contrata a pessoa baseado na urgência da necessidade que nossa empresa tem, e não daquilo que de fato vai perpetuar e fazer com que você saia do operacional para o estratégico. Tirar o celular, colocar no silencioso, me desculpa. Não, tranquilo. Então, a contratação é o ponto base de cultura, de construção de cultura, construção de processos e te dá garantia, confiança que você está saindo da operação e tem pessoas capacitadas para aquilo. Então, 3 pontos em uma contratação que eu sempre avalio. Quando eu tenho uma necessidade de uma vaga, por exemplo, eu avalio, primeiro ponto, qual é as atividades que eu preciso que outra pessoa execute. Então, eu quero sair do operacional, certo? Uhum. Tem algumas atividades assim que eu olho e falo, meu Deus do céu, outra pessoa poderia estar fazendo isso, né? Então, quais são as atividades? Escreve. Pega um papel e tu vai escrever. Essa atividade aqui não precisa eu, essa daqui. Escreveu. Beleza. Primeiro ponto, atividades. Segundo ponto que tu tem que fazer é, dessas atividades, quais são as habilidades que essa pessoa precisa ter? Qual é o perfil que essa pessoa precisa ter para fazer sentido essas competências, né? Então, a pessoa tem que ter... skills, né? Exato. Um perfil analítico, essa pessoa tem que ser uma pessoa mais concentrada, menos comunicativa, tem que ser isso. Então, tu escreve quais são o perfil daquela pessoa comportamental, que também está alinhado com a vaga. E também tu escreve o perfil que é as hard skills, que a gente chama, né? Eu falei soft skills, que é comportamento, e as hard skills, que são os pontos ali necessários. Então, ele precisa, por exemplo, de um Excel. Ele precisa ter um curso prévio de Excel, senão ele não consegue nem fazer essa atividade. Precisa. Então, escreve lá. Ele precisa ter isso aqui, tá? Para todo mundo ter que ensinar depois. Então, tu escreve esses 2 pontos. E o último, que eu acho que é o mais importante, é cultura. O que tu não abre mão do perfil das pessoas que vão entrar na tua empresa? Sobre visão, valores, sei lá. Quais são os teus valores que essa pessoa precisa ter, porque é algo mais difícil que, na verdade, a gente praticamente não consegue mudar. A gente pode mudar os outros, pode mudar a atividade, Técnico pode mudar a gente ensina, né, Exato. Diego? Mas aí... As soft skills, né, são difíceis de você mudar. Né? Exato. E princípios e valores mais ainda, que é enraizado de uma crença, de uma cultura, de um ensino, de uma família, né? Opa! Quase que eu derrubava o quadro. Diego, destruindo meu cenário. Brincadeira, Diego. Aqui você pode tudo, tá, Diego? Até destruir o cenário, né? Pode. Então, assim, quando você mapeia isso, você contrata da forma correta, você já tem a confiança da pessoa certa, ela já sabe executar aquilo. Não vai ser tão doloroso como você ter que fazer de urgência por uma extrema necessidade, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu falo para todo mundo. Outro ponto também, nunca abrir vaga quando precisar, porque você não vai conseguir executar isso aqui, porque você está na bomba, você tem que botar uma pessoa para dentro e aí você atropela todo esse processo. Diego, o que eu faço então? Vaga sempre aberta. Exato. Mas assim, vaga sempre aberta. Sempre tem vaga aberta, quem quer escrever, participar e tal. E isso vai fazer com que tu tenha um filtro muito melhor e maior de pessoas boas que já têm interesse em trabalhar contigo e estão esperando só esse momento ideal para tu colocar essa pessoa para dentro. Então fica muito mais fácil de você
ter sempre vagas abertas. E outra, psicologicamente, para quem está interno, gera também uma questão de cultura, tanto de estamos crescendo, sempre temos vagas abertas, como também de, cara, se eu não exercer meu papel bem feito, Vou ser substituído. provavelmente outra pessoa o fará, né? Então, esse gatilho também é um ponto importante. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está falando do cara sair do operacional, né, para o tático, para o estratégico, maneiras de se tornar mais fácil, mas também relacionado à cultura. Fica muito mais fácil você construir uma cultura muito mais estruturada do que por outro caminho. Às vezes, Débora, o processo não é construído porque você contratou tanta gente errada e você foi fazendo de tudo que é jeito, do jeito que dava, você é um tapador de buraco. Você não é um cara que está fazendo de fato aquilo que você quer fazer. Você faz o que dá para fazer, como dá para fazer, e aí realmente isso te prende no operacional. É porque você não tem confiança para passar, né? Por quê? Porque toda hora você está lá e tendo que ensinar. Você está lá tendo que corrigir. Você está lá tendo que... Então, você nunca vai ter confiança para você passar para alguém para sair daquela posição. Quando você começa a mudar isso aqui e ter esse modus operandi, você vai ver que é muito mais simples, muito mais fácil. Excelente, Diego. Mas já entrando nesse assunto assim de cultura, que eu acho um assunto muito importante, porque a cultura, ela no começo ela é instalada talvez pelo dono, pelo proprietário, mas numa expansão, você perde um pouco esse controle da cultura e acaba que os próprios funcionários trazem as culturas de casa, né, para dentro da empresa. Então, qual que é o papel da cultura na expansão? Né? O que ela pode te ajudar ou prejudicar se você não fizer da forma correta? Né? Como que você administra a cultura com relação à expansão? Show de bola. O papel do líder é essencial na construção de uma cultura. Se esse líder não é forte, automaticamente qualquer pessoa pode construir um papel de líder, porque líder não se nomeia, líder é. Né? Por influência, né? Por influência. Então, o cara é o líder, ele é o CEO. Tá, mas se tu tem alguém no teu time ali que consegue manipular todo mundo e vir para um lugar, cara, tu tá em xeque, né? Então, você tem que ter um papel de influência. Esse papel de influência também, voltando, vai muito das pessoas que você traz, que acreditam no teu propósito, na tua causa e tal, e acaba te admirando por isso, né? Então, eles já te têm como referência desde o início. Por isso que é tão importante aquilo que tu falou no começo, sobre o empreendedor, ele tem um papel também de referência, de influência, não só dentro, mas também para o mercado, digitalmente, assim como você é, né, aqui no teu escritório. Você não é uma líder aqui, você é uma líder também como referência para a tua categoria. Então, quando você constrói isso, você facilita também pessoas te admirarem, quererem trabalhar porque querem estar perto de você, porque acreditam no que você acredita, porque pensa como você pensa. Então, isso facilita muitas coisas. A gente nem imagina sobre isso, né? Sobre como eu falar nas redes sociais, facilitar a cultura na minha empresa. De quem você atrai, né? De quem você atrai. Mas facilita, porque você conecta com as pessoas que confiam e gostam da forma que você pensa, tá? Então, isso é um ponto crucial. Quando a gente começou, e todos os meus sócios, meus dois principais sócios, eu e outros sócios, a gente sempre se posicionou digitalmente. Então, eu sempre criei conteúdo, gerei ele também. Então, isso facilitou muito com o que é cultura. E tem uma coisa errada de percepção de cultura. Cultura, no começo, o líder fomenta. No começo, você fala assim, as primeiras pessoas que ele contrata. 2, 3, 4. Depois, cultura é o que acontece quando você não está no teu negócio. Então, é você gerar, como eu falo, o seguinte, que é uma angiosfera. Quem tentar furar aquilo, você tem anjos ali, pessoas que estão blindando. Falar, cara, aqui não. Cara, aqui funciona de outra forma. Não, irmão, aqui não. Porque a maioria já não é você. A maioria são as pessoas que estão com aquela mesma visão que você. Se você sai, qualquer pessoa que vem de fora e tenta impor alguma coisa diferente daquilo, não preciso mais eu falar. Quem vai falar é minha equipe. Minha equipe que vai ponderar, que vai dizer que não é, que é, que é. E como que a gente treina esses anjos e quem seriam esses anjos? Seriam pessoas com perfil de liderança ou os encarregados dos supervisores? Não, são pessoas que têm princípios e valores alinhados com os seus. Ponto. Sabe? É isso. Então, pessoas que têm isso, eles se incomodam. Por mais que não seja um perfil de líder, mas em algum momento ele se incomoda, ele não pode falar para você, mas ele fala para alguém que traz isso à tona, que faz isso acontecer. Então, não precisa contratar só líder, mas pessoas que estão princípios e valores alinhados com aquilo que você acredita,
com ritmo, com ritual e a rotina. São 3 coisas fundamentais numa empresa. Ritmo é a velocidade, a frequência que você tem de trabalho. Você é muito workaholic, então você é muito de boa e tal. Então é o ritmo. Ritual é os processos. É o padrão. A gente tem um ritual de toda segunda-feira sentar, se reunir e tal. É um ritual. E a rotina, é outra que eu falei? A rotina é sobre o dia a dia, de como as pessoas se falam, de que forma falam, o que elas falam. Então, quando isso está muito consolidado, muito difícil alguém vai conseguir construir sozinho dentro daquele processo, sabe? Então, a angiosfera ela é construída basicamente quando você traz as pessoas certas que acreditam, que constroem e automaticamente elas respiram aquilo, sabe? E aí a pessoa quando vem participar desse meio e ela tenta trazer algo diferente daquilo, ela se sente incomodada. Você já participou, por exemplo, de uma roda que tá todo mundo falando sobre, sei lá, sobre... Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo tá falando sobre futebol. E você odeia futebol, você quer falar só sobre negócio. Daqui a pouco, você já vai estar olhando pro lado, assim, já tá... Cara, vambora. Ah, já vai tão cedo? Eu vou embora e tal. Porque você ficou sem assunto. Não é legal participar daquilo, sabe? Você não se sente parte. Porque no final do dia é uma comunidade que você tá criando, né? E aí, automaticamente, essa pessoa é expurgada, né? Ela mesma se auto-expurga. Ela mesma não quer participar daquilo, né? Quando você constrói isso, cara, o teu negócio cresce exponencialmente. Fica blindado, né? Muito interessante isso que você falou, Diego, porque tem empresários que eles acham que eles precisam dominar, né? Ah, eu sou o dono da empresa, então eu vou dominar, eu que vou controlar, mas até para você delegar essa transparência da cultura, né? Através das pessoas que você vai construindo, que vai te ajudando a blindar o teu negócio, né? Bem interessante. Diego, vamos entrar no outro assunto que é o que eu mais gosto, tá? É o que eu mais gosto, que é o posicionamento digital. Eu gosto muito desse assunto porque, eu não sei, cara, tem muita resistência ainda no mundo, né? E eu acredito que essa resistência seja porque as pessoas acham que não são capazes de fazer. Eu nem acho que é ridicularizar. Eu acho que as pessoas não se sentem capazes, aí acabam tendo essa resistência, que é levar o teu negócio para o digital. Qual é a tua experiência com o teu posicionamento digital? O que isso te traz de importante, o que te traz de benefícios, né? O quanto isso foi importante para você? Eu nem tô falando do Shark Tank, tá? Tô falando assim do seu posicionamento nas redes mesmo, com relação ao teu negócio interno, com relação à tua expansão em captação de clientes e novos negócios. Muito bom. Eu construí até uma palestra que fala um pouco sobre isso, que o nome é Singularidade. Eu falo o seguinte, assim, no final do dia, cada pessoa ela tem um fator singular dela, uma identidade. Que aquela identidade, tem um livro que eu li que ele fala muito sobre isso, que é desígnio. Desígnio é sobre designado. Você é designado a algo, tá? É o teu propósito, a tua causa. Uhum. E no livro é muito forte, assim, que eu comecei a ler, que ele fala o seguinte, que muitas pessoas hoje estão sofrendo aprisionadas em cadeias psicológicas mesmo, por causa de você. Porque você ainda não se posicionou, porque ainda você não fez a tua causa, porque você não trouxe a tua mensagem para fora e você está guardando só para você. Quando eu li aquele livro, aquilo foi uma bomba assim dentro de mim. E aí eu comecei a gerar conteúdo, a falar. Logicamente, naturalmente, no começo você é ridicularizado, porque quando você foge do padrão, as pessoas querem bater na forma de falar, né? As pessoas querem te trazer de volta para o padrão, né? É igual um efeito que eu chamo de efeito elástico. Se você está crescendo, é igual um elástico. As pessoas que estão aqui embaixo, que elas estão numa visão de mundo, quando você puxa, estica ao ponto que ou você puxa essa pessoa e ela vem com você, ou então você vai e ou volta, né? Ela tá te puxando, ou então vai chegar um momento que esse elástico rompe. E quando rompe, você tem muito mais leveza para ir muito mais longe. Mas aí quando você vai muito mais longe, você alcança não só aquele ciclo, você alcança uma escala gigantesca de pessoas que estavam precisando de você. E até aquele ciclo ele volta a falar para você, cara, realmente você tá certo. Como é que eu faço para fazer isso também, né? Para eu poder começar a propagar a minha verdade, aquilo que eu acredito, enfim.
E as pessoas não fazem isso por mal, né? Eu até tava falando isso outro dia nas redes sociais, que eu não sei se você concorda comigo, mas o que eu sinto nas redes sociais é que a aprovação e reconhecimento nas redes sociais não são das pessoas mais próximas que da gente, né? Mas as pessoas não fazem isso por mal, elas fazem isso porque elas estão acostumadas com um perfil, com o padrão que você falou, e elas querem te trazer de volta, né? Pra você ser ali igual a elas, né? E aí, quando você começa a falar nas redes sociais, que você começa a conectar pessoas e as pessoas começam a te reconhecer com essa singularidade que você falou, aí você começa a ver que tudo faz sentido. E aí, aquelas pessoas do seu ciclo que queriam te trazer de volta, começam a ver a tua expansão e falam, como é que eu faço? Exatamente. É bem isso, né? É bem isso. E aí, o mais legal é que no começo, você fica meio receoso, não sabe como fazer, o que fazer. Eu falo, cara, dá o primeiro passo, faz. Porque o primeiro passo que você vence, você vai vencer você mesmo. E aí depois você vai melhorando, né? Otimizando o processo, você vai melhorando, vai avançando e tal. E uma coisa que eu falo muito, assim, que as pessoas, depois que você quebra essa barreira, as pessoas te olham como uma pessoa que fugiu da caverna, sabe? Todo mundo estava preso na caverna e você conseguiu fugir e todo mundo quer pedir ajuda. Quer que você jogue a corda, né, para eles virem também. Então, no final do dia, é sobre a pessoa ter coragem de dar o primeiro passo para aquilo que você acredita, né? A tua verdade. A vida a gente só tem uma. Então, se não for para a gente viver da melhor forma, propagar aquilo que a gente acredita e, inclusive, trazer pessoas a criarem coragem a partir da nossa decisão de coragem, cara, isso é intangível, né? O impacto que a gente traz pra gente primeiro e pra muita gente que quer fazer isso. E eu falo o seguinte, né? No final do dia, as pessoas sempre têm um recorte de você, né? Antes de eu conhecer você, por exemplo, eu vi teu Instagram, né? Porque a primeira coisa que a pessoa pergunta é o quê? Qual é o seu Instagram? Não é teu diploma. Não é tipo, o resultado que você tem. É qual é o teu Instagram, meu irmão. Qual é o Instagram dele? Me diz aí. Se o teu posicionamento no Instagram, tu pode ser o melhor do mundo, tá? A melhor contadora do mundo. Se teu posicionamento no Instagram não condizer tu ser a melhor do mundo, pra mim tu já tá invalidada. E pode ser que tenha uma pessoa que seja infinitamente melhor do que você, na verdade que não tenha nada, só tem um posicionamento legal. Essa pessoa vai angariar muito mais clientes, vai passar muito mais credibilidade e vai vender muito mais do que você. E aí você falou um negócio interessante que eu vou te interromper, que é aquela questão de não é suficiente você ser bom, você precisa parecer ser bom. Se você não for bom e você fingir ser bom, você vai captar uma gama de clientes maior de quem é bom e não se posiciona, mas em algum momento aquelas pessoas vão perceber que você não é bom. Mas enquanto você está fazendo esse caminho de ser bom, muitas pessoas já passaram pela sua rede, você se tornou realmente bom, e aí você ainda tá na frente de quem é bom e não é posicionado. Excelente o que você falou. Porque tudo aí é prática, né? É treino, né? Ah, mas aquele cara é muito ruim. Tá bom, mas ele tá treinando mais do que você, irmão. E aí? Treina. Uma hora ele vai ficar bom, uma hora ele vai te ultrapassar e ele já tem cliente, ele já tem gente querendo. Se ele já tá ganhando cliente agora, imagina quando ele ficar bom. Aí é explosão, né? Então, o mais revoltante que você tem essa revolta, transforma essa revolta em ação. Em você pegar para você fazer e falar. A gente fala muito assim que o problema hoje de tudo, né? Da gente ter um mau serviço prestado, da gente ter talvez até criminalidade, coisas ruins no mundo, não é por causa dos maus que fazem demais, e sim pelo silêncio dos bons. Entende? Forte isso. Então, tipo, você se não se posiciona, tu não pode falar nada, irmão. Tu não faz a tua parte. Ah, fulaninho é um péssimo contador e tá lá cheio de clientes. Tá, e tu? Tu tá fazendo alguma coisa que ele tá fazendo? Tá se posicionando no digital? Tá fazendo os vídeos que ele tá fazendo? Tá tendo a coragem que ele tá tendo? Não tô. Então não fala, pô. Só fala quem for fazer. E eu acho até um egoísmo, Diego. Eu sei que muita gente faz por vergonha, né? Por medo do julgamento. Mas eu acho um egoísmo você não transbordar a sua singularidade de forma que você consiga alcançar pessoas.
Quando eu vim do CLT pro empreendedorismo, é como se tivesse, assim, aberto os meus olhos de uma forma. Eu acho que você deve ter sentido, Sim, né? Quando você comprou o Premia Pão. Porque eu também fiquei tentando. Aí cansei, nada dava certo. Falei, vou ficar no CLT, pelo menos tô ganhando dinheiro, né? Algum dinheiro. E quando eu comecei o meu negócio, eu comecei a ver que as coisas eram muito mais do que dinheiro. É a emoção. Aquela emoção de você fazer o teu negócio crescer, de você sentir aquilo evoluir. É a flexibilidade. De você conciliar a tua família, de você conciliar a tua rotina, de você não ficar preso a um horário que às vezes até meio que bloqueia a tua criatividade. Então, assim, me abriu os olhos de uma forma que eu falei assim, cara, eu não posso ficar com isso só pra mim? Não posso, eu tenho que mostrar isso pro mundo. Você tem filho, Diego? Não, ainda não. Ainda não. Eu tenho filhos e eu tenho 3, né? Te falei, já vou ser vó. Sim. Então, pra mim, o empreendedorismo foi muito importante porque eu comecei a ter mais contato com meus filhos. Né? E a gente que é mulher, que a gente às vezes se enfia dentro de casa, quando a gente entra no empreendedorismo, a gente vê outro mundo. A gente se sente mais valorizada, mais importante, a gente é uma melhor mãe, uma melhor esposa, porque a gente é realizada. Sim. Então, esse é um dos motivos que é o meu propósito do podcast. O podcast faz parte, muitas pessoas me perguntam, mas você ganha dinheiro com podcast? Não, eu não monetizo, eu não ganho dinheiro vivo, mas o valor que isso me traz, de eu poder expandir, de eu poder transbordar para as pessoas terem essa oportunidade de ter um conteúdo como o teu, aqui um conteúdo assim tão refinado, né, tão rebuscado, de graça nas redes, para que as pessoas entendam o quanto é importante você ter essa liberdade de ter o seu próprio negócio, né? Exato. Então, meu... Valoriza, já manda um compartilhamento. Isso, aproveita. Já segue. Já se inscreve no canal, Já né? se inscreve no canal. Diego, você acredita? Já vai fazer 1 hora que a gente tá falando. É mesmo? Meu Sério, Deus do céu, passa Papo voando. bom é assim. Só pra gente finalizar aí, assim, pra gente fechar o ciclo da nossa conversa, eu queria que você explicasse de forma básica e simples pra gente conseguir entender quais são os modelos de expansão, né, para um negócio. A gente levou como exemplo aqui um modelo contábil. Qual que é a sua ideia de expansão? Em que tipos de modelos que a gente pode aplicar isso? Legal, vamos lá. Vamos pegar o primeiro modelo foi a minha história. Modelo de franquia, né? O que é o modelo de franquia? O modelo de franquia é um modelo de negócio que performa acima da média, que você quer duplicar e outra pessoa consegue duplicar e executar esse negócio sem ser você, tá? Você pode achar que não, mas isso é possível, né? E aí você escala. Só que o ponto bom de franquia é que você cresce e escala teu negócio com o investimento financeiro de um terceiro. Então, o teu nome cresce, expande, tua marca, teu método, com outras pessoas investindo no teu negócio, né? E o negócio continua sendo seu. A marca ainda é tua. Isso cresce o teu valor do teu negócio, né? O teu valuation, tua expansão, tua capilaridade e até gerar economia de escala, dependendo do modelo de negócio, tá? Então, franquia eu gosto muito para modelos que são duplicáveis e você tem uma estrutura que você consegue passar, ensinar o teu know-how, o teu conhecimento para outra pessoa. Um processo muito bem definido. Né? Processo bem definido, mas se você não tem, você contrata uma formatação de franquia, que são pessoas específicas para fazer essa formatação, modelo certinho, estrutura, e aí você é encaminhado para poder começar a vender. E esse passo de expansão de vender é o que eu estruturo um negócio para poder escalar e vender, tá? Então, franquia é isso. Licença. Diego, qual é a diferença de franquia e licença? Né? Muita gente tem essa dúvida. A licença, basicamente, eu não sou regido por uma lei como uma franquia. Que existe uma lei do franchise, que eu tenho que ter cofre, modelo de contrato, tem várias regras aqui. Aqui não. Aqui, basicamente, eu vendo o meu conhecimento do meu método. Então, por exemplo, a área de estética tem muito, né? O meu método de fisioterapia, meu método de massagem, meu método não sei o que lá. Então, tu vende a licença. Então, enquanto aquela pessoa paga para ter a licença, para ter o nome, aqui eu estou utilizando o método da Débora, por exemplo, tá? Então, ela tem aquela licença e ela consegue também duplicar sem ter esse vínculo de estar regido por obrigações, de pagar royalties mensalmente, pode ter, pode não ter. Então, ela tem um contrato, por exemplo, de franquia, que ela tem que performar de acordo com uma estrutura que a franqueadora exige, que tem que ter um padrão, um processo. É mais light, é mais leve, é mais simples e mais fácil de você escalar, tá? A licença.
Outro ponto também, outro modelo, é o modelo de você crescer de forma digital, né? De você escalar e vender de forma digital, né? Que eu gosto muito. E eu também adoro, né? Essa desproporcionalidade que o digital dá entre receita e custo. Exato. Então, na licença e na franquia, são outras pessoas que estão executando. Na franquia, você recebe um royalties mensal sobre isso, né? Então, todo mês aquele faturamento vai ter um percentualzinho ali que eles vão estar te pagando por você estar dando esse suporte. No caso da expansão digital, não. Você vai assumir toda a entrega desse serviço, né? E aí, você vai ter que aumentar a tua estrutura, você vai ter que ter processos mais bem estruturados para você poder escalar. E você tem... Geralmente eu vou para um modelo de escala, aquele modelo que você produtiza. Modelos que não são tão personalizados, né? Então, o que hoje no teu negócio tu consegue entregar um produto ou um serviço que não é personalizado? Que é uma forma fácil de você duplicar e você escalar e vender em 10, 20, 30, 50, tendo um custo pequeno de execução, né? Que aí é a diferença de escala e escalonável. Existem negócios escaláveis, que é o teu custo fixo, por exemplo, de pessoas, de time, ele não aumenta. Você tem mais vendas e o teu custo basicamente permanece. E aí você tem uma economia de escala. Um negócio que é escalonável, por exemplo, uma agência de marketing. Uma agência de marketing tem que ter um designer, tem que ter gestor de tráfego, tem que ter... Se eu crescer mais clientes, eu vou precisar de mais pessoas. De uma TI, por exemplo, geralmente, que vende serviço personalizado. Então, tudo que é personalizado, ele geralmente não dá para ser escalável. Ele é escalonável. Ele escalona de acordo com o crescimento. Então, vai montando equipes, que a gente chama de squad, para um volume X de clientes que vai atendendo, tá? Então, são esses dois modelos aqui também de expansão que você tem quando você faz a venda no digital. E outro modelo também, que hoje está sendo bem comum, que negócios estão fazendo, é o modelo de equity crowdfunding, que é um modelo de cotas. Então, você pega teu modelo de negócio e fala, eu quero abrir um modelo de negócio igual lá em tal estado. Quanto é o valor de investimento? Vamos supor, sei lá, 100 mil reais, tá? Em vez de eu vender para outra pessoa operar, eu vou pegar o valor desse investimento e vou distribuir ele em cotas. Onde de 100 mil reais, por exemplo, 10 cotas de 10 mil, eu vendo as cotas para pessoas que são acionistas, eles compram como sócios que não têm participação administrativa no negócio, mas tem a distribuição de lucro. E quem vai operar e garantir esse lucro é você. Tá? E aí você bota um gestor lá na operação, você toma conta daquela operação e você cresce, escalona com investimento de terceiro como acionistas. Tá? Geralmente, o que se faz hoje, nesse modelo, é 100 mil hoje de investimento. Ele duplica o investimento do cap table do investimento. 100 mil é 50% desse valor. Ele vende para os cotistas. Esse valor já dá para implementar a unidade. E os outros 50%. Os outros 50% fica para ele, como sócio. Ou seja, ele entra como sócio na operação, sem colocar R$1 com capital de terceiro, distribuindo dividendos para esse terceiro. Logicamente que esses dividendos tem que dar um resultado maior do que um rendimento de renda fixa, por exemplo, acima de 2,5%, mais ou menos, tá? Se teu negócio tem alta margem e você consegue duplicar facilmente, por exemplo, um negócio hoje que está muito escalonável é de depilação, por exemplo, que é um negócio simples de operar, né? Se você tiver um bom gestor ali da unidade, você consegue duplicar 2, 3, 4, 5, 6 e é uma operação com baixa complexidade. Você consegue fazer modelo de equity crowdfunding. Então, você aumenta a construção de equity, né, de resultado, sem colocar R$1 e com sócios acionistas. Então, é outro modelo de expansão que é muito utilizado fora, está começando agora aqui no Brasil, mas é um modelo brutal, muito inteligente para você expandir. Que top, gente, que assunto importante. Estou me sentindo tão importante, Diego, na sua presença aqui. E pra gente finalizar, já é uma pena, né? Você tá gostando, Diego? Tá bom demais. É gostoso, né? A gente conversar de Eu pensei que tinha passado 30 minutos, passou mais de 1 hora. Quando a gente fala do que a gente gosta, né? Passa rápido. É bom demais. Queria aproveitar a tua presença para pedir para que você dê conselhos para empresários que estão em expansão, né? Que estão aí começando, que já têm um tempo de carreira, mas pensam em expansão. Você que já teve essa experiência,
né, desde o começo, passar ali pelo Shark Tank, depois crescer muito rápido e depois mudou seu negócio, vendeu e tal. Dê uma dica para nós, empresários, né, os que estão assistindo. Qual que é a melhor forma de você estar estruturado para você conseguir uma boa expansão de forma controlada, para que você não quebre, né? Porque também tem aquele outro lado que você falou, né? De você expandir e não ter o controle. Sim. Então, dê um conselho assim final para a gente fechar com chave de ouro para os empresários se situarem e falar assim, não, agora é o momento de expandir, eu vou precisar disso e disso que o Diego me falou. Show de bola. Ó, o primeiro ponto que eu Pode aprendi... falar ali na câmera que a gente vai legal. fazer um corte. Vamos embora. Para você expandir de forma inteligente e fácil, eu acho que o primeiro ponto é você entender o que é growth, que é a metodologia de expansão e de crescimento do negócio, que é baseado em testes. Então, quanto mais você testa, mais você tem a possibilidade de acertar e inovar no teu processo. Então, quanto mais testes você fizer, mais rápido você tem um melhor caminho para você crescer. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é você ter rituais e processos bem estruturados. Como eu falei, chama o teu time para participar dessa construção desse processo, porque fica muito mais fácil e esse peso não fica nas tuas costas. Então, quanto mais testes e mais processos construídos baseados nesses testes, melhor. Então, a gente fazia, por exemplo, lá na empresa, uma reunião de autodestruição. Então, a gente perguntava, cara, o que é amanhã na minha empresa, então nesse setor aqui de vendas, por exemplo, a gente pode melhorar o processo para amanhã a gente ter um processo melhor do que hoje. Eu falo, cara, aquele processo ali no fechamento não tá legal. Vamos destruir ele, vamos reconstruir? Vamos. E aí eu passava a missão para uma pessoa que teve a ideia, ela já trazia e a gente destruía e reconstruía. A gente fazia isso toda hora. Se você faz isso toda hora, em cada setor da tua empresa, automaticamente, quando um concorrente ele tentar te copiar, você está 30, 50 passos à frente dele. Porque todo o negócio, no final do dia, ele vira commodity, se você não tiver essa autodestruição e reconstrução. Então, isso é muito baseado em cultura. Então, quando você tem isso e constrói processos bem feitos, baseado em testes e dados, né, que é o terceiro pilar mais importante que tem, quais são os dados que você vai mensurar se aquilo que você está seguindo, o processo que está construindo, o teste que você está fazendo está dando certo ou não. Quando você tem esses dados certos e você analisa e compara, automaticamente você tem um negócio que tem um super potencial de crescimento, de escala e de expansão exponencial. Show demais, Diego. Que prazer ter você aqui. Foi bom demais. E foi adorei. muito bom, cara. Tem assunto aí pra você ficar, quem tá assistindo aí pra ficar falar, cara, eu tenho que ser empresário mesmo, porque é uma delícia, na verdade, né? Assim, né? É um looping de emoções, né? E é um negócio que nunca para, sempre você precisa estar se especializando, sempre criando coisas novas, em movimento o tempo todo. E isso dá um gás, assim, pra gente, né? Pra viver mesmo, né, Diego? Obrigada, Diego, pela tua presença aqui. Me conectei muito com você desde a nossa reunião aqui antes, né? Que a gente conversou. Acho que a gente tem muitos pontos em comuns. E foi um prazer te conhecer e ter você aqui. Obrigada por você ter explanado assim, o seu conhecimento de forma gratuita para o meu conteúdo. Eu espero que você tenha muito sucesso na sua carreira. Meu Deus, muito obrigado. Eu adorei bater esse papo contigo aqui também, que todo mundo te segue e acompanha o podcast. Parabéns por esse propósito, por estar fazendo isso, né? De se dedicar, de fazer isso de coração. E a gente está preparando um novo podcast, né? Em breve a gente vai poder ter várias pessoas e a gente com certeza vai querer te convidar. Ah, que lindo! Eu vou com todo prazer. Vai ser lá em Recife? Vai ser em Recife. Ah, eu vou! Aproveita uma praia e tal. Já pego a praia. Que inclusive é um projeto novo que a gente vai trazer para o mercado financeiro e muito provavelmente você vai estar nos auxiliando junto dele. Olha, spoiler! Quem acompanhar aí, me acompanha no Instagram e a gente vai estar junto compartilhando esse projeto. Já fala nas suas redes sociais onde as pessoas te acham, se elas quiserem consumir teu conteúdo, quiser comprar o teu curso de expansão, já faz o seu pitch agora. Show de bola. Faz a sua venda. Tenho 2 Instagrams, tá? Primeiro, diegocastro.br. diegocastro.br, tá? Esse é o que tem mais pessoas, que eu tenho mais tempo. Só criei um outro agora, só falando sobre expansão, que é Diego Castro Growth. GROWTH. Muito obrigado. Exatamente. Diego Castro Growth. E aí vocês vão me acompanhar lá se quiser saber sobre expansão.
Muito bom, Diego. Muito obrigada, viu? Muito Obrigado sucesso demais. nessa vida Pra e que a nós. gente tenha muitas parcerias aqui pra frente, viu? Amém. Obrigada. Valeu. E aí, galera, o que vocês acharam desse podcast incrível? Gente, eu me senti hoje como uma mulher de negócios mesmo, não pode de negócio, uma mulher de negócio, porque eu me conectei aqui com o Diego e eu fui assim só absorvendo informações também para o meu negócio. Eu espero que você tenha gostado, que você aproveite esse conteúdo, consuma muito, consuma os outros conteúdos anteriores, já entra nas redes sociais, segue o Diego, compra o curso dele, expande aí a tua carreira, os teus negócios, porque vale muito a pena, cara. Isso é vida, ser empresário é vida. Obrigado por você ter ficado até aqui. Se inscreve no nosso canal, compartilha e até o próximo.